Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os crimes imprescritíveis, os crimes insuscetíveis de graça ou anistia e os crimes inafiançáveis. Então vamos ver aqui quais são os crimes imprescritíveis. Para começo de conversa, existem apenas dois crimes imprescritíveis no nosso ordenamento jurídico, que são eles: o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A previsão desses crimes está na Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 42 e 44. Vamos fazer a leitura então do inciso 42 e 44. O inciso 42 diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E o inciso 44 constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A gente pode reparar também que esses dois crimes, racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, além de imprescritível, são também inafiançáveis. Mas a princípio, nesse nosso vídeo, a gente vai estar dando ênfase nos crimes imprescritíveis. Portanto, são apenas dois os crimes imprescritíveis: racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nesse vídeo a gente vai ver quais são os crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Bom, esses crimes também estão previstos no artigo 5º, inciso 43. Da leitura desse inciso, nós temos: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então nós temos aí o tráfico ilícito de entorpecentes, a tortura e o terrorismo, e também os crimes hediondos. Esses são os crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Respondem por eles os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitem. Para lembrar desses crimes, nós temos o mnemônico 3TH. 3T, que seria o terrorismo, o tráfico e a tortura, e o H, que representaria os crimes hediondos. Portanto, aí estão os crimes insuscetíveis de graça ou anistia. E os crimes inafiançáveis? Bom, os crimes inafiançáveis, eles têm previsão na Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 42, 43 e 44. Da leitura dos seguintes incisos nós temos: inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então nós podemos observar que no rol dos crimes inafiançáveis
nós temos todos os crimes imprescritíveis, mais os crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Eu coloquei aí de forma que facilite a visualização e a memorização em termos de fórmula, né? Aqui nós temos os inafiançáveis é igual a imprescritíveis mais insuscetíveis de graça ou anistia. E coloquei de forma listada aí também quais são, portanto, os crimes inafiançáveis. Então são eles: racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, hediondos e ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Bom, aqui eu organizei em forma de tabela para ficar mais fácil a visualização e o entendimento de quais são os crimes imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Como a gente pode ver, os crimes imprescritíveis são dois: racismo e ação de grupos armados. Os inafiançáveis são 6: racismo, ação de grupos armados, tráfico, terrorismo, tortura e hediondos. E os crimes insuscetíveis de graça ou anistia são 4. São eles o tráfico, a tortura, o terrorismo e os hediondos.